Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Yara, criei o canal Chamada para Ensino no Instagram e agora estou com vídeos no YouTube onde me pediram para eu gravar sobre o meu testemunho de quando eu vim para o Senhor. Então, queridos, em 2007 eu descobri que estava com uma enfermidade rara, que não tem cura, e nem medicamento e nem tratamento. Aí deu ruim, né? Imagina vocês, eu estava no auge da minha vida, da beleza, né, natural, da juventude, vamos dizer assim, formada em fisioterapia, especializada em pilates, a qual eu atendia de manhã, de tarde e à noite, fazendo exercício o dia inteiro. Imagina como é que estava com a minha cabeça muito bem, muito feliz. A minha história estava muito feliz, eu não tinha o que reclamar, vamos dizer assim. Não sentia dor, hein? Isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu não sentia dor, eu não tinha nenhum sintoma de absolutamente nada. Por que eu fui no médico? Hoje eu vejo que foi a provisão de Deus. Na verdade, eu queria deixar de tomar injeção, que eu tomava contraceptivo injetável, e queria tomar em comprimido, né? Só que nisso, aí eu fui no médico e falei, aproveita que você tá aqui, vamos fazer um check-up. Eu amei, vamos fazer um check-up. Fiz um check-up, nossa, abriu o sol ali fora e clareou muito o vídeo. Glória a Deus por isso. E aí nesse check-up, escureceu. Nesse check-up eu descobri que estava com esse problema. E nisso, no intervalo de 2 semanas, mais ou menos, eu disse pro médico que eu estava grávida. E aí ele falou, não, aproveitando que ele era quase meu vizinho. Eu falei, não, ele, não, você não tá grávida não, é porque você fez os exames e mostrou um tumor saindo no ovário. E aí o seu psicológico começou a produzir isso. Eu falei, não, eu me conheço. Eu estou com meus seios está doída, minha barriga tá esquisita, tô me sentindo esquisita. E ele não é psicológico. Eu falei, olha, eu trabalho com exercício o dia inteiro, eu tô vendo que o meu corpo tá esquisito. Tá esquisito, eu cismei que o corpo tava esquisito. E ele falou, olha, mesmo que você fosse fazer um exame agora, não ia aparecer pela a data da tua última menstruação. Aí ele falou, espera 2 semanas então para fazer o exame. Aí esperamos 2 semanas. Nessas 2 semanas, apareceu lá uma bolinha de meio milímetro. E aí eu mostrei para ele, ele falou, cara, não acredito, não pode ser. E eu falei, pois é, eu já tinha tomado injeção há muitos anos, né, seguidos, sem interrupção. E ele falou, e agora, o que vai fazer? Você tem que operar. Aí ele sugeriu abortar, eu falei, não, eu tô indo pro Rio, meu esposo ia fazer o CAIS na época, 3 meses no Rio, e ia ficar na casa da minha sogra, em Juiz de Fora. Falei, lá eu resolvo. E aí quando cheguei lá, novamente o médico falou assim, a gente vai precisar fazer um aborto. Vamos tirar esse tumor, assim, 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 me explicou as coisas lá, eu falei, não vou abortar, não vou tirar. Eu falei, se Deus me deu essa criança é minha e ela será importante, foi isso que eu botei na minha cabeça. E era engraçado que toda sexta-feira eu fazia ultrassom, a atendente dizia que era uma menina, eu falei, não é uma menina, é um menino, porque eu sonhei que um menino falava pra mim, mãe, vai ficar tudo bem, não se preocupe. E ele era branquinho, de cabelo bem arrumadinho, pretinho. Foi exatamente como ele nasceu. A coisa linda que Deus faz, né? E aí eu operei, esperei ficar com 3 meses de gestação. Operei pra tirar o tumor, porque estava crescendo, já estava na altura do fígado. E tinha que tirar, né? Quando me abriram, viram que não tinha nada a ver com os ovários. E mudou a equipe cirúrgica. Eu fui anestesiada de novo, então tomei mais de uma anestesia naquela situação, né? E não foi nada fácil o tempo que eu fiquei internada. Depois que eu saí do hospital, eu fiquei na casa da minha sogra um tempo. E devido ao que eu passei no hospital, uma noite eu fiquei anestesiada, o corpo meio anestesiado, tinha sido entubado e tudo, na primeira vez. E aí ficou secreções acumuladas na garganta. E eu estava dormindo, de repente eu escutei uma mulher me chamando, Yara, Yara, acorda. E quando eu abri os olhos eu me desesperei, porque eu não estava conseguindo puxar o ar, não estava conseguindo respirar. E aí eu consegui botar a mão e puxar o meu corpo para o outro lado. E nisso eu consegui ver quem estava no quarto.
Era tinha voz de mulher, né? Mas a luz que vinha de trás dela era muito forte. Uma luz muito amarela, assim, muito amarela. Parecia que o sol estava atrás dela, sabe? E o cabelo cacheado, assim, bem loiro na altura dos ombros. E uma bata branca. Não deu pra ver a boca, os olhos, porque a luz que vinha de trás era muito forte. E aí eu falei, gente, será que eu sou um anjo? Eu não era cristã ainda, apesar que meu esposo, na sua juventude, ele frequentava a igreja metodista. Quando foi para Manaus, ele não estava como membro em nenhum lugar. E eu também não, né? Enfim. E nisso, queridos, passou o tempo que eu fiquei lá. Voltei para Manaus com quase 6 meses de gestação. A criança nasceu, né, com uns 9 meses certinhos no parto cesáreo. Foi tudo tranquilo no parto. E após o nascimento dele, eu fiz uma tomografia e vi que o tumor estava novamente no abdômen e que os pulmões também estavam comprometidos. Vários cistos nos pulmões. E o médico falou assim, olha, o abdômen a gente remove cirurgicamente, agora os pulmões eu não tenho como mexer, seria transplante. Mas você tá... Ele falou assim, Ara, eu olho pra você, não consigo ver essa enfermidade de você, você tá sempre sorrindo, bem-humorada. E eu dizia, esses exames podiam ter sido trocados, né? Mas eu já operei, então não tem como eles estarem trocados. E, enfim, eu conheci uma senhora que tinha um dom de cura. E eu fui até ela e elas falaram que ia fazer uma campanha pela minha vida. E nessa campanha, né, Deus ia me curar. E nisso eu já tinha sido operada na Juiz de Fora. Depois eu fui operada novamente, fiz esterectomia total, porque essa doença era positiva à progesterona, então o médico entendia que tirando a progesterona não apareceria de novo problema, mas apareceu novamente. E não foi nada mole, não foi nada fácil. Mas antes disso também tentaram fazer uma castração química, que também não deu certo, porque como eu disse, é uma doença rara que não tem cura nem tratamento e não tinha nem estudos falando sobre o assunto, então era tentativas e erros e nada mole, até que eu cheguei na fé. Nisso, depois de ter sido operada 2 vezes e mais uma castração química que não deu sucesso, eu já estava me preparando para uma 3ª cirurgia, quando eu conheci essas irmãs lá em Manaus, que me impactaram, quando elas falaram assim, que iam jejuar pela minha vida. Eu falei, você vai jejuar pela minha vida? Você nem me conhece? Ela falou, não é assim que a gente faz, é assim que Deus faz, e Deus vai te curar. Aí depois eu falei assim, é muito simples dizer que Deus me curou, sendo que eu já operei, só que eu já tinha operado várias vezes. É o coração duro que precisa, né, ser quebrado, tratado. E Deus, ele sabe como mexer na caixinha de todos, na verdade. E aí, depois dessa primeira campanha, os tumores nos pulmões eles diminuíram, mas não sumiram todos e no abdômen estava lá. Mas Deus usou, aí a gente fez uma 2ª campanha, a qual eu fui. Na primeira campanha elas falaram que não precisava vir. Na 2ª campanha eu já fui, com meu filho pequeno, era longe da minha casa, mas eu ia todo dia lá. E foi uma bênção essa 2ª ida lá, aonde eu aceitei Jesus, né, ouvi coisas maravilhosas para mim, onde o Senhor falou coisas tremendas através das irmãs que estavam lá, e eu impactada com tudo aquilo, porque eu nunca tinha visto, né, nunca tinha ouvido alguém falar nas línguas estranhas, línguas celestiais, os dons, o momento eu não sabia, porque até então eu nunca tinha tido contato, lido a Bíblia, de certa forma. Eu tinha esse entendimento, mas depois uns dias atrás, agora eu lembrei que quando eu era criança em Fortaleza, eu frequentava um cultinho infantil, mas era da igreja católica. Enfim. E aí nisso eu aceitei Jesus e começou aquele reboliço na minha vida, né? Quem nunca veio para Jesus e começou o reboliço, começou a transformação, Deus me tirou de lá, me trouxe para um outro estado. Até isso aconteceu. Mudou assim tudo mesmo. E começou a minha caminhada com o Senhor. Só que nisso, antes de eu sair de Manaus, a irmã falou assim que Deus estava fechando a cova e que eu não ia mais passar pela mão do homem. E eu amei. Quando eu cheguei lá com o doutor, ele falou, olha, você tá bem, você não sente dor, você tá corada, você tá feliz, não vamos abrir de novo, não. Vamos fazer o seguinte, se você passar mal, você me procura. Caso contrário, vamos deixando do jeito que tá. E assim foi. Nunca mais eu voltei nele. Vim embora para Brasília. Estou aqui.
E durante de 2008 até 2022, mais ou menos, eu não tinha sentido mais nada, eu não tomava remédio nenhum, nada. Eu fiz uma tomografia, acho que em 2010, vi que o problema estava lá, mas estava quieto, né? E aí de 2022 para cá, comecei a sentir diferenças no meu corpo e tudo. E lá em 2007, o médico falou para o meu esposo, né, que a perspectiva de vida era no máximo 10 anos. E glória a Deus, já se passaram 17 anos. E ano passado, em 2024, eu tive uma pneumonia, na qual eu precisei ser internada. E no que eu fui internada, eu tive um pneumotórax e um derrame pleural. Foi tenso. Fiquei 50 dias internada. Coloquei dreno. No primeiro momento, o dreno era para ficar 3 dias. Fiquei quase um mês. Porque eu não parava de drenar. Eles precisavam que chegasse a apenas 200 ml de líquido para poder fazer uma pleurodese. E drenava 1 litro, 1,5 litros. Não estava fácil, ninguém tinha expectativa, mas nisso eu já acabei entrando, né, no segundo vídeo que eu ia fazer, mas eu vou fazer logo todo de uma vez, porque eu resumi bastante e tá dando 11 minutos, dá para fazer um vídeo só, para a glória de Deus. Irmãos, Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele é fiel em tudo, em tudo. E nisso, agora que eu fiquei esses 50 dias internada, foi muito difícil, mas eu vi Deus operando em outras pessoas. Eu vi Deus falando, movendo vidas através das nossas vidas. Minha e do meu esposo, que ficou o tempo todo comigo no hospital. E Deus mostrava as coisas em visões. E tive visões para auxiliar uma enfermeira que estava lá. E chegou um médico, pastor, uma bênção. E esse homem foi assim uma válvula de escape ali dentro. E bombardeei ele de perguntas. Perguntei muitas coisas. E até que eu fiz a primeira pleurodese, ela não deu muito certo. Eu fiz na quarta, na quinta já queriam me dar alta, mas na sexta, né? Mas eu não estava bem. Eu falei, eu não estou bem, eu estou com oxigênio, não vou sair daqui usando um oxigênio extra, porque eu entrei aqui respirando sozinha com dificuldade, mas respirando sozinha. E clamando a Deus, a gente clamando a Deus. E a primeira pleurodese não deu muito certo. Eu fui parar na UTI. Tive que colocar o dreno novamente. E nisso o dreno, a anestesia não pegou direito, imagina. Nesse dia eu chorei, nesse dia eu gritei por Deus. Deus, socorro! E foi tenso aquele dia. E aí eu fiquei, né, em observação na UTI depois disso. E na semana seguinte eu fiz novamente a pleurodese. E nisso eu tive uma visão. Depois que acabou de fazer a pleurodese, eles saíram do quarto. Essa já foi feita no quarto, não foi nem no centro cirúrgico. E eu vi uma nuvem negra indo embora. E eu tive a visão de uma caneta tampando um buraquinho. E eu entendi que dessa vez a pleurodese com outra substância tinha dado certo. Tampou, né, o buraco que estava fazendo subir líquido da cavidade abdominal para as pleuras e comprimindo o pulmão, não deixando o pulmão se expandir. Apareceu ainda lá alguns cistos e tudo, e foi uma coisa extraordinária ali dentro. Vivi coisas sobrenaturais, vivi coisas humanas, chorei, me alegrei, me diverti com as histórias das outras pessoas, porque foram 50 dias lá dentro, né? Muita coisa aconteceu. E Deus, ele é fiel em tudo. E depois que eu saí, ainda tem uma caminhada a ser percorrida, né? Porque mexer com os pulmões, a recuperação é muito lenta. Mas em tudo eu tenho visto a mão de Deus, em tudo eu tenho visto a mão poderosa de Deus. Ele é fiel em tudo, em tudo, em tudo, em tudo.
E agora nós descobrimos que já existe uma medicação que eu posso usar. Não é uma medicação específica para esse assunto, para esse caso, um linfoangioma, resumidamente. Linfomega, eu devia ter pegado um papelzinho aqui para escrever o nome, mas não peguei. E esse medicamento é uma medicação de alto custo, que precisa passar por uma caminhada jurídica para conseguir, mas graças a Deus, com o laudo do médico, né, com o pedido do médico mostrando o que estava acontecendo comigo, o governo liberou facilmente, sem precisar de advogados, essa medicação, e eu vou começar a tomar amanhã, para a glória de Deus, onde vai estabilizar, né, os meus pulmões. E eu creio que vai dar uma regressão nesses nódulos, porque Deus, Ele é fiel. Queridos, eu quero te dizer nessa manhã que eu estou gravando esse vídeo, não sei quando você vai assistir. Eu resumi o resumo do resumo da minha história para o vídeo não ficar muito grande. Mas não há doença que Deus não cure, não há problema que Deus não resolva. Se volte para o Senhor nessa hora, estamos vivendo, eu creio sim, os últimos dias. Mas os sinais de Deus estão aí. Deus ainda faz maravilhas. E o Senhor quer te curar, o Senhor quer te sarar, o Senhor quer restituir a tua casa, a tua família, a tua vida. Basta você se colocar na presença dele. Eu vivi essa situação onde não tinha perspectiva nem de vida, mas Deus me deu vida. Eu tenho uma vida que eu considero boa, eu sou feliz. E muitas coisas na minha caminhada eu passei a me moldar, me modificar, me transformar, porque eu comecei a entender a palavra de Deus. Comecei a estudar a palavra de Deus para que as coisas dele, do reino, tivessem mais importância para mim do que as coisas daqui da terra. Porque isso aqui, ó, tudo passa. Mas a vida eterna, ela é eterna. O que você espera após essa terra, essa vida aqui na terra? Porque Paulo diz que se você esperar em Deus só aqui na terra, você é uma pessoa medíocre. Ele usou outra palavra pior, tá? Mas precisamos, queridos, pensar que existe uma vida fora daqui, que ela é eterna. Qual será o destino da tua alma? Creia estar com Deus, creia que a vida com Deus ela é real, creia que o que está escrito na palavra é real. Hoje em dia tem muita gente falando o contrário, que existem erros, que foi homens, que entram na Bíblia só o que os homens quiseram para controlar os outros homens, que pastor não presta, e por aí fora vão falar tudo o que quiser, queridos. Mas você precisa ter sua fé alicerçada no que Deus diz. Sofri, mas foi a minha caminhada, foi a minha história. E agora, quando eu decidi estar com Cristo, aleluia, é uma nova caminhada. O Senhor, queridos, Ele vai te ajudar quando você pedir. O Senhor vai te auxiliar quando você buscar. Ele estará sempre contigo. Teve dias que eu chorei e eu senti a mão do Senhor. Eu vi anjos naquele quarto. E era tão tremendo que quando entrava no quarto alguém que tinha comunhão com Deus, eu via o anjo acompanhando aquela pessoa. E eu falava para ela, olha, eu vejo um anjo contigo, tu é de Deus. E a pessoa se emocionava e ela falava da vida dela. Então, em todo lugar, queridos, tem sim pessoas de Deus. Existe, aleluia, um remanescente na terra que busca ter uma vida de verdade com Deus. Seja você também essa pessoa que busca ter uma vida verdadeira com Deus. A doença não tem cura, não tem. Tratamento também não tinha, agora já apareceu um remédio. Mas em todo esse tempo Deus me sustentou. Em todo esse tempo Deus me levantou e eu pude criar o meu filho com muito amor, com muito carinho, na presença de Deus. Faça isso por você. Não sei o que você tem passado, não sei o que você tem vivido, mas eu te digo, Deus pode todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível.
Creia, confia, busque nele, porque ele é fiel. Amém, queridos? Espero ter ajudado de alguma forma vocês. Espero que vocês escolham buscar a presença de Deus e serem crentes verdadeiros, que amam a palavra de Deus, que amam ter intimidade com Deus, que amam estar com Deus. Ele restitui, queridos, ele restaura, ele traz vida a quem não tinha. Ele traz alívio ao cansado. Ele tira o teu fardo, aleluia, de culpa, de inseguranças, de incertezas, de abandono, queridos. Ele te sara de tudo. Então venha para Jesus. Deixe ele te sarar. Deixe ele curar as tuas emoções. Deixe ele restituir a tua vida. Deixe ele ser teu pai. O pai que talvez você não conheceu. O pai que talvez você não teve. Ele pode ser teu pai. Ele pode ser teu aconchego. Ele não te abandonará jamais. Amém? Creia, confia e espera no Senhor. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilha. Compartilha com quem está precisando. Compartilha com quem está doente, internado, sofrendo. Porque há esperança. Eu espero que Deus te abençoe. Eu espero que Deus te cure. Eu rogo ao Senhor que a bondade e a misericórdia dEle chegue na tua vida. Amém? Desculpa ter me emocionado, mas é porque Deus é maravilhoso. Ele é tudo o que você precisa. Ele não te abandonará jamais. Creia e confia. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe vocês. Em nome de Jesus. Tchau.